A paz do Senhor, que bom estarmos aqui juntinhos para aprendermos da lição de número 11. E nesse domingo nós vamos falar sobre vivendo de forma moderada. É viver uma vida equilibrada, sem exageros e uma vida disciplinada. É ser prudente, é ser sensato, é ter equilíbrio na nossa vida espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar. O nosso textuário está registrado que melhor é o longânimo do que o valente e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Matthew Henry, ele disse que nós precisamos nos esforçar muito mais para ter equilíbrio dos nossos desejos, das nossas paixões, do que um valente conquistar uma cidade. É muito mais difícil o homem ter controle dos seus desejos e das suas paixões carnais. A nossa verdade prática, a temperança ajuda o crente a ser moderado em todas as circunstâncias da sua vida. Precisamos produzir esta virtude chamada temperança. Mas sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos. Nós precisamos dele para nos ajudar. E Paulo diz que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para controlar as obras da carne. É desvestir, como nós temos falado desde o início do trimestre, é desvestir da nossa natureza carnal e revestir da nossa nova natureza. E com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos vencer as paixões, nós conseguimos vencer os apetites carnais. E a nossa leitura bíblica em classe está em 1 João, capítulo 2, versículo 12 ao 17. E antes de nós entrarmos, já estamos dentro da lição, eu quero comentar com você apenas essa segunda sessão, onde João vai falar para nós não amarmos o mundo e nem o que no mundo há. A NVI, ela fala que concupiscência, ela fala de cobiça, e que a soberba da vida, ela fala da ostentação dos bens, dos bens materiais. Olha, o que o comentário bíblico pentecostal, ele diz? Que aqui, nas cartas de João, mundo frequentemente significa aquilo que está em contraste com Deus. É oposição àquilo que Deus deixou para nós. E está sobre a influência do maligno. O amor de Deus é incompatível com o amor ao mundo, porque o que está no mundo, antes de tudo, são os desejos do homem pecador. Então, se nós amamos o mundo, não tem como estarmos amando a Deus ao mesmo tempo, porque o amor ao mundo contrapõe ao amor de Deus. Temperança, o primeiro ponto que nós vamos falar. Olha, no Evangelho de João, aqui fala sobre paixões da carne, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Então, no Evangelho de João, a palavra grega sarkis comumente se refere ao reino natural, ao mundo físico. E esse mundo físico, esse mundo natural, ele é incapaz de alcançar o mundo divino do Espírito. O nosso Espírito, ele é de Deus. E por isso que nós devemos orar e pedir ao Espírito Santo que abra os nossos ouvidos espirituais, que abra os nossos olhos espirituais, porque com os olhos carnais nós não conseguiremos alcançar o espiritual, o divino, ver as maravilhas de Deus. Então, a melhor tradução para concupiscência da sarx seria desejos físicos, né? Então, os desejos exagerados da carne, nós podemos dizer que são os desejos físicos. Em outros lugares, nós lemos carne como mundo, cosmos, como mundo, como que Deus criou.
Mas aqui nesta passagem, João está falando sobre os desejos físicos. Ele está tratando da carne como Deus nos deu. Os olhos físicos, eles estão destinados a ver as coisas visíveis, as coisas que você pode pegar. E deste modo, elas funcionam como Deus planejou. Deus planejou que os nossos olhos físicos vissem as coisas físicas e materiais. E aí se torna um problema quando as coisas visíveis se tornam o nosso foco. Quando os bens materiais, as coisas visíveis, elas são o nosso foco. A soberba da vida é para aquelas pessoas que o acúmulo de bens materiais assume a mais elevada prioridade. Quantas pessoas, em detrimento aos bens materiais, a conquista da vida, do mundo, elas deixam Deus e a sua palavra de lado e esquecem da sua salvação. A fascinação pelo visível e material é muito grande. E o apóstolo Paulo nos adverte a manter nossos olhos espirituais fixos no invisível, pois o invisível, ele é eterno. Está registrado em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. E hoje nós vamos falar de temperança, contrapondo as obras da carne, glutonaria e prostituição. E o que é temperança? O ponto 1 fala que devemos viver de modo sóbrio. O que é viver de modo sóbrio? É viver de modo moderado, contido, equilibrado. O cristão, ele precisa ter autocontrole das suas paixões. Nós não podemos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador e continuar com os mesmos apetites carnais e ter uma vida desordenada diante de Cristo. E aqui o nosso comentarista, ele vai comparar o cristão que vive segundo as suas paixões como um vulcão ativo, tirando de dentro do seu tesouro todas as coisas que não provêm de Deus, que são as obras da carne, os adultérios, a prostituição, a mentira, os homicídios. Nós tiramos isso do nosso mau tesouro. Jesus, ele disse isso em Lucas 6,45, que o homem do seu bom tesouro, ele tira coisas boas, mas do seu mau tesouro, ele tira os homicídios, as obras da carne. O nosso coração está cheio dessas coisas e nós começamos a praticá-las. Mas quando nós andamos em espírito, vivemos em espírito, nós não praticamos tais coisas. E Paulo aqui, comentarista, diz da lição que ele nos ensina que precisamos ter autocontrole na nossa vida diária. Isso fala da pureza sexual. Ele vai tratar desse autocontrole também como um atleta. Ele tem que ter disciplina, ele tem que ser disciplinado, ele tem que ter autocontrole, ele tem que ter horário para tudo. E o cristão também, ele precisa ser como um atleta, ele precisa ser disciplinado e ter a sua vida pautada na palavra de Deus. Devemos controlar os nossos apetites carnais, os nossos desejos, e somente cheios do Espírito Santo nós vamos conseguir. Sem a ajuda do Espírito Santo, ninguém consegue vencer. Se nós não produzirmos o fruto do Espírito, nós não conseguimos vencer as paixões infames e carnais. E o nosso comentarista, ele vai dizer a diferença de mansidão e temperança. Alguém pode dizer: poxa, nós falamos na aula passada sobre mansidão e vamos falar hoje de temperança, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Domingo passado nós aprendemos que mansidão não é ser fraco, é ser corajoso, É reprimir aquele sentimento nosso por causa desta virtude chamada mansidão. Mas temperança e mansidão são diferentes. Porém, mansidão é saber se controlar em um momento de ira. Isso é mansidão. É nós entregarmos isso tudo para Deus e viver segundo a palavra de Deus. É sufocar e reprimir esses desejos carnais que nós temos de explosão,
de não sermos amigáveis, de não sermos dóceis com a pessoa. É a mansidão. E a temperança está relacionada à questão do impulso sexual. Ela está relacionada à questão da glutonaria e ela está relacionada às questões da carne. Esta é a diferença de mansidão e de temperança. Mansidão é eu controlar os meus impulsos, né, antes de aceitar Jesus, né, de resolver a coisa no grito, na briga, mas confiando em Deus. E a temperança, ela está relacionada à questão dos desejos, né, sexuais. É você não controlar as suas paixões carnais, é não controlar a glutonaria. Então, no ponto 2, temperança e qualidade de vida. Temperança significa ter controle sobre desejos e atitudes. Por exemplo, ele vai falar sobre a glutonaria. Deus, ele não proíbe você de comer e beber e ter uma vida de conforto e felicidade. Portanto, ele deseja que vivamos de modo sóbrio e equilibrado. Uma pessoa que tem domínio próprio sabe se controlar em toda e qualquer situação. E é isso que nós precisamos ter, autocontrole. É fácil? Não, mas não é impossível, né? Nós vimos hoje muitas pessoas saindo da presença de Deus porque não tem autocontrole. Ela está sem equilíbrio, ela é intemperante e ela não consegue ser temperante e produzir esta virtude. Terceiro ponto, a temperança na vida de Cristo. Hebreus 4,15 vai dizer que Jesus, ele sabe o que nós sentimos e ele sabe do que nós falamos, porque Jesus Cristo veio em carne e ele foi tentado em tudo, mas em nada ele cedeu, em nada ele pecou. Então ele conhece as nossas limitações, ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe que somos pó e que precisamos dele, da ajuda dele, da intercessão dele e que precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a termos autocontrole sobre os nossos apetites carnais. Então precisamos viver e andar em Espírito. A velha natureza deseja apenas o que é desse mundo: comida, bebida e prazeres pecaminosos. Porém, quando vivemos orientados e guiados pelo Espírito Santo, nós somos equilibrados e não deixamos que as paixões carnais nos vençam. Nós podemos até ser tentados, mas não podemos deixar que essas tentações nos vençam. O pecado não é ser tentado, o pecado é nós cedermos às nossas paixões. O segundo ponto, nós vamos falar sobre prostituição e glutonaria, o descontrole da natureza humana. Antes de passar para este ponto, nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele se compadece das nossas fraquezas. E que Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de ser cheio do Espírito Santo. E nós precisamos seguir a Cristo, seguir os passos do nosso Mestre e sermos cheios do Espírito Santo. Alguém pode dizer: é muito fácil falar em ter autocontrole, em ser disciplinado, em ser temperante, mas vai viver? Não, com a ajuda do Espírito Santo eu consigo e você também consegue. Na oração, é no jejum, é na leitura da palavra de Deus e disciplinarmos a sermos, ter o autocontrole. Então, prostituição e glutonaria. Quando nós falamos de prostituição, ela envolve todo tipo de relações sexuais ilícitas, né? Às vezes as pessoas pensam que prostituição é apenas uma coisa. Olha o que diz na nossa lição. O vocábulo prostituição no grego é porneia e significa imoralidade e significa relações sexuais ilícitas. Então, você entrar nesses sites pornôs é pecado? Sim,
revistas pornográficas, é pecado. Literatura, filmes, todos imorais. Tudo isso é prostituição. E a prostituição, ela está envolvida também o adultério e a fornicação. O adultério, nós já aprendemos que não é só o ato em si. Jesus, ele veio intensificar a lei. E ele disse que se no coração o homem ou a mulher desejar uma outra pessoa, no seu coração ele já cometeu o adultério. E a fornicação é a relação sexual entre duas pessoas solteiras. E o adultério é a relação sexual onde uma das partes ela é casada, ela é comprometida. E adultério e fornicação também está envolvido em prostituição. E ele fala de relações sexuais ilícitas. O que são relações sexuais ilícitas? Você vai encontrar uma lista lá em Número capítulo 18, você vai encontrar uma lista em Levítico capítulo 20, do versículo 10 ao 21. A punição para as relações sexuais ilícitas para o povo de Israel era a pena de morte. E hoje nós vemos as pessoas tratando a prostituição como se fosse uma coisa mais natural, né? Os filmes eróticos, programas de distração da família envolve a imoralidade. E hoje nós temos crianças bem pequenas, né? Em frente à televisão, se distraindo com a família, vendo cenas imorais, revistas imorais, filmes imorais, desenhos animados imorais, né? Com mensagens que o fundo dela é atrair as crianças para o pecado da imoralidade. E como novas criaturas, nós precisamos nos abster da prostituição. Nós precisamos nos abster de toda infidelidade conjugal. Infelizmente tem se alastrado em nosso meio o adultério, o divórcio, e as pessoas estão achando que está tudo bem, que você troca de parceiro como você troca de roupa, mas nós sabemos que diante da palavra de Deus não está correto, né? Deus não permite tais coisas. Nós vivemos em uma sociedade que aceita e propaga o sexo antibíblico e profano. Hoje os jovens acham que eles precisam ter uma vida sexual ativa antes do casamento, com a desculpa de que precisa conhecer o seu parceiro. Afinal de contas, é uma pessoa que ela vai viver para o resto da vida. E se não der certo? E se não for bom? E infelizmente, muitos dos nossos jovens estão vivendo esta ideia. Nós temos propaganda, né, de preservativos nos comerciais, como se isso fosse normal, incitando os jovens, né, à infidelidade a Deus, incitando os jovens à fornicação, incitando as pessoas ao adultério. E nós não podemos aceitar isso em nosso meio. Hoje, infelizmente, muitas igrejas nem disciplinam mais os jovens, porque dizem que nós estamos no século 21 e que não tem problema. Paulo diz que nós não podemos nos conformar com este mundo. Está lá em Romanos 12, versículo 2, mas transformá-lo pela renovação do nosso entendimento. Então começa de dentro para fora. Nós precisamos transformar. Transformar é não aceitar. Eu não posso aceitar e não posso conformar com estas coisas. O que é conformar? É eu me calar, é eu não pregar contra, é eu não ensinar na igreja, é eu não ensinar para os meus filhos, é eu não ensinar para os meus jovens, né? Os jovens das nossas igrejas, os jovens da nossa família. Olha bem o que diz aqui o comentário bíblico pentecostal, que nós devemos desprezar e aborrecer aquilo que é mal e amar aquilo que é justo, e não ceder aos vários tipos de mundanismo que rodeiam a igreja.
tais como a cobiça, egoísmo, oportunismo, conceitos humanistas, artifícios políticos visando poder, inveja, ódio, vingança, impureza, linguagem imunda, diversões ímpias, vingança, impureza, também imoralidade, drogas, bebidas alcoólicas e companhias mundanas. Não podemos conformar, nós não podemos aceitar. Jesus disse que nós vamos levar o mesmo pecado quando nós consentimos que as pessoas façam tais coisas. Não podemos esquecer que nós somos sal e luz da terra. O sal fala de nosso caráter e a luz fala de nossas obras. Então nós precisamos ter cuidado. Provérbios capítulo 6, versículo 32 fala sobre nós abstermos da prostituição e da infidelidade conjugal. Quantas pessoas estão na casa de Deus, servindo a Deus, participando da comunhão e são infiéis ao seu cônjuge. Segundo ponto, disciplina em casos de prostituição. Tem gente que acha que não precisa disciplinar as pessoas, né? Hoje muitas igrejas nem disciplinam mais as pessoas. Mas nós temos 3 motivos sérios que nós precisamos disciplinar e que a disciplina precisa ter. A pessoa precisa entender que ela está ferindo o corpo de Cristo. A pessoa precisa entender que longe do corpo de Cristo ela está sujeita e ela volta ao domínio do diabo, porque ele é o Deus deste século, né? E em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, nosso comentarista cita aqui, ele diz que existem 3 motivos que a pessoa precisa ser disciplinada por causa de prostituição. O primeiro motivo, para o bem do culpado, né? A pessoa, quando ela é disciplinada, ela vai rever seus conceitos e ela vai ver que ela perdeu a comunhão com a igreja e com Deus e que isso pode levá-la à condenação eterna. Segundo ponto, por amor à pureza da igreja. A igreja ela é pura. E se nós aceitarmos isso infiltrado em nosso meio, nós vamos perder a presença do Espírito Santo de Deus. Nós vamos perder a comunhão com o Espírito Santo. E o terceiro motivo, para o bem do mundo. Afinal de contas, nós somos luz e espelho para a sociedade. E muitas das vezes isso impede que as pessoas se convertam ao Evangelho, porque eles dizem: aqui no mundo eu faço a mesma coisa que o cristão está fazendo lá dentro da igreja. Então, o que eu vou fazer? Vou ficar aqui fora mesmo. Ou ser crente como fulano? Eu não quero ser, né? Eu não quero ser como esta pessoa é. Então, a pessoa, ela precisa ser, sim, disciplinada. A pessoa precisa aceitar a disciplina. E Paulo estava vivendo este grande problema de imoralidade. E ele tratou com rigor. E ele queria saber por que essa pessoa não tinha sido disciplinada ainda, que ela tinha que servir de exemplo. O propósito da disciplina não é humilhar ou ferir aquele que pecou, mas preservar, como nós já falamos, a pureza da igreja. E 1 Coríntios 6,18 diz que nós devemos fugir da prostituição. Nós devemos fugir de toda a imoralidade, né? De todos a cobiça, de todos os impulsos sexuais. Nós precisamos fugir. Por quê? Porque a prostituição, ela profana o nosso corpo. E ele é templo do Espírito Santo de Deus. E quando eu peco contra o meu corpo, eu estou pecando contra o Criador. Muitas pessoas dizem: o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. É engano. O nosso corpo, nós somos apenas dispenseiros dele. Estamos cuidando daquilo que Deus nos deu. Então, eu não faço o que eu quero do meu corpo, né? Eu não faço o que eu quero do meu corpo. Porque esse tabernáculo é templo e morada do Espírito Santo. Não podemos usar jamais os nossos membros para a prostituição, mas para glorificar a Deus. A glutonaria e seus males. Desde muito tempo nós já sabemos que comer demais é prejudicial à nossa saúde, né? Quantas pessoas, elas não nutrem seu corpo, mas elas comem para ficar cheios. E hoje o mal do século, da humanidade, é a obesidade.
porque as pessoas comem demais, são glutões, né? Vivem para isso. E Provérbios 23, 21 diz que os glutões caem em pobreza, justamente por causa disso, né? Porque gastam muito. Até mesmo na hora de nos alimentarmos, precisamos ter parcimônia. O que é isso? É ser comedidos, né? Ser sem exagero. Tem gente que come demais, come 3 vezes, 4 vezes e tô com fome. São os glutões e isso é pecado. Enquanto a prostituição é pecado com o corpo, a glutonaria é um pecado contra o corpo. Um você prostitui com o seu corpo, o outro você prostitui contra o seu corpo. E tudo isso é pecado. Salomão adverte aos que cometem excesso. Nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Então nós precisamos fazer o quê? Andar cheios do Espírito Santo. Precisamos cuidar bem desse corpo, porque nós vamos prestar conta para Deus de tudo que nós fizemos de bom ou de ruim, por intermédio do nosso corpo. E o que eu fiz com o meu corpo. Então ele não é seu. Nós não podemos fazer o que quisermos, né? Então precisamos aprender a nos alimentar bem, a nutrirmos bem o nosso corpo e ter saúde boa. Quantas pessoas estão diabéticas porque não nutrem bem, não comem bem e comem com exagero e não têm disciplina para se alimentar. Agora nós vamos falar sobre vivendo em santificação. Olha, santidade e santificação são sinônimos. Nós temos Cristo como padrão e o poder para a nossa santificação. O nosso comportamento, ele fala do nosso posicionamento e testemunho diante de Deus em separação do pecado. Então, o meu comportamento, o que eu faço com o meu corpo, o que eu faço do que eu aprendi da palavra de Deus, é a minha posição diante de Deus. E nós precisamos viver em santidade e em santificação. Santificação é a separação dos crentes do mundo. Ser santo é isso, é ser separado para Deus, né? Eu quero viver para Deus. Eu quero agradar a Deus. É Ele que eu quero agradar, né? E só assim nós vamos deixar os excessos, quando nós somos guiados e controlados pelo Espírito Santo. E nós precisamos agradar Deus em tudo. Precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa maneira de vestir, de falar, de comer, em nossos relacionamentos. Nós precisamos ser santos. A Bíblia diz que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar. E que amor é esse? Quanto mais amamos o mundo, menos amamos a Deus. Quanto mais amamos o mundo, menos amamos o nosso próximo. Falta amor genuíno para com o Pai e logo também falta santidade, moderação e bom senso. Se nós não amamos a Deus, se nós não temos esse amor genuíno, é claro que nós não vamos ter autocontrole, não vamos ter disciplina, não vamos ser moderados de maneira nenhuma. Santificação. Nós devemos buscar a santificação. Por quê? Hebreus 12:14 fala que sem santificação ninguém verá a Deus. A santidade, diz o comentário bíblico, que ele não é algo extra na vida cristã, mas ele faz parte da nossa essência. Então, aceitamos a Jesus, precisamos andar e viver em santidade, em santificação. E ver o Senhor é a maior e mais gloriosa bênção que um cristão pode receber. Afinal de contas, por que estamos servindo a Deus? Porque o nosso desejo é nos relacionarmos com Ele. E a nossa maior vitória vai ser o dia que nós o vermos como Ele é. Nós vermos a Deus face a face no céu e com Ele vivermos eternamente. Então esta é a nossa maior bênção, essa é a nossa maior vitória. E é isso que nós precisamos, né? É essa bênção que nós precisamos. Andar em santificação, andar em santidade. Quando falamos em pecado, em geral as pessoas pensam logo em adultério
homossexualismo e roubo. Mas pecado significa tudo o que não agrada a Deus. Hoje as pessoas não veem pecado em nada, né? Tudo para ela é normal, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Eu não acho que é tanto assim, eu não acho que tem problema, eu não acho que tem importância. Vida santa significa honrar o próprio corpo. Nós precisamos honrar o nosso corpo, evitando os pecados sexuais. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. E aqui vaso significa corpo. O sexo entre os cônjuges não é pecado, mas tem casal que acham que eles podem fazer de tudo e qualquer coisa e com tantas pessoas quiserem. Hoje, infelizmente, né, tem casais sofrendo, tem esposa sofrendo, tem marido sofrendo por causa disso, porque um acha que, na verdade, cada um é dono do corpo do outro, mas tudo no Senhor, né? O respeito é tudo no Senhor. Precisamos compreender o quê? Que os nossos corpos são santos. Marido e esposa precisam respeitar um ao outro e cuidar um ao outro, né? A vida sexual de um casal, ela precisa estar em Deus, com Deus. E terceiro ponto, deixando os excessos. Nós precisamos viver de maneira que nós agrademos a Deus, né? A esposa, ela agrada o marido no Senhor. Os filhos agradam os pais no Senhor. O marido agrada a esposa no Senhor. O empregado agrada o patrão no Senhor. O nosso alvo é Deus, né? É evitar os excessos, é honrar o Senhor, é amá-lo. E aí nós vamos evitar os excessos quando nós amamos a Deus. Viver de maneira que agrade a Deus é difícil, mas é possível. Nós podemos, né? É possível porque não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós e Ele deseja nos ajudar a abandonar todo o excesso e todo o pecado. Ele nos ajuda a ter uma vida equilibrada e santa. Jesus nunca disse para nós que seria fácil, mas Ele disse que ia nos ajudar. Ele disse que no mundo nós íamos ter aflições, né? E as obras da carne é uma luta diária, todo dia nós precisamos vencer esses apetites carnais. Jesus disse que a porta é estreita e que o caminho é apertado. E Jesus, Ele é a porta. E Jesus Cristo, Ele é o caminho. Então, quer vencer os excessos? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Quer vencer os excessos? Ande no Espírito e você não vai cumprir os desejos carnais. Tenha uma ótima aula, uma ótima semana e que Deus continue nos abençoando sempre. Fique com Deus.